Dominando a Física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar trabalho da força constante. Então olha só, o trabalho de uma força constante é uma grandeza física escalar que mede a transferência ou transformação de energia através de uma força. Então olha a figura abaixo. Nós temos uma força aplicada sobre o ponto A, que é o meu corpo, e esse corpo ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B, por isso que nós temos aí o vetor deslocamento. E existe um ângulo entre a força aplicada sobre esse corpo e o deslocamento que esse corpo vai realizar, que é o ângulo θ. Então, como que eu determino o trabalho da força de A até o ponto B? Olha só, o trabalho da força de A até B vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre a força aplicada e o meu deslocamento. Lembrando que essa letra que representa o trabalho é uma letra grega que se chama tau, onde então tau da força A e B representa então o trabalho de uma força para deslocar um corpo de um ponto A ao ponto B. No Sistema Internacional de Unidades, nós trabalhamos em newtons vezes metros, porque é força vezes deslocamento, que é o mesmo que joule, que a gente representa pela letra J maiúscula. F é a força aplicada ao corpo. No Sistema Internacional de Unidades, nós trabalhamos em newton. D é o deslocamento do corpo do ponto A ao B. No Sistema Internacional de Unidades, trabalhamos em metros. θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. O trabalho de uma força constante não depende da trajetória e sim das posições inicial e final. Então, lembrando, como o trabalho pertence a um sistema conservativo, só vai me importar as posições inicial e final, e não o percurso que esse corpo irá realizar da posição inicial até o final. Então, olha só, quando o trabalho é maior que zero, ou seja, positivo, isso implica que o trabalho é motor. E o meu ângulo θ vai ser maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Ou então, o meu ângulo θ vai ser maior que 270 graus e menor ou igual a 360 graus. Meu trabalho vai ser negativo, ou seja, menor que zero. Isso implica então que o trabalho é resistente e o meu ângulo θ vai ser maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus. Ou então o meu ângulo θ vai ser maior ou igual a 180 graus e menor que 270 graus. Então o que nós observamos? Que quando o trabalho é positivo, ele se encontra, na verdade, no primeiro e quarto quadrantes. Quando o meu trabalho é negativo, ele se encontra no segundo e terceiro quadrantes. Lembrando que quando o meu trabalho é nulo, ou seja, ele é igual a zero, isso implica que ou a força é nula, ou seja, igual a zero, porque não há força, ou o deslocamento é nulo, igual a zero, porque não há deslocamento, ou então o ângulo formado entre a força e o deslocamento é 90 graus, ou o ângulo é 270 graus. Isso quer dizer que a força é perpendicular, quando é 90 graus, ao deslocamento. Isso implica, então, que o cosseno do meu ângulo vale zero, porque cosseno de 90 graus vale zero, porque está na reta seno, e o cosseno de 270 graus também vale zero, porque está na coordenada do seno. Um joule é o trabalho realizado por uma força de intensidade 1 newton quando desloca seu ponto de aplicação de 1 metro na direção e sentido da força, ou seja, o ângulo θ é igual a 0 graus. Então vamos lá para os exercícios, gente. Olha o que fala o primeiro exercício. Para arrastar um caixote, um operário aplica uma força constante, F, de intensidade 20 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento. Essa força age sobre o caixote deslocando 40 metros. Determine o trabalho realizado pela força F, dado que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5 ou meio.
tanto faz. Então, olha só, vamos ler com calma o enunciado para retirar os principais dados. Então, vamos lá. Para arrastar um caixote, um operário aplica uma força constante F de intensidade de 20 N. Então, isso é importante. Ó. A força é igual a 20 N. Então, eu falo que F é igual a 20 N. Continuando. Formando um ângulo de 60 graus. Opa, outro dado importante, é o ângulo. Então, o ângulo não chama de θ? Então, θ é igual a 60 graus. Continuando. Com direção do deslocamento. Essa força age sobre o caixote deslocando 40 metros. Então, ó, ele vai deslocar 40 metros. Então, eu falo que D igual a 40 metros. Continuando. Determine o trabalho realizado pela força F. Então, ele quer saber o quê? O trabalho da força F, que eu vou chamar tal de F. E essa vai ser a incógnita no meu problema. Continuando, dado cosseno de 60 graus igual a 0,5. Então, anoto lá, cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Então, se eu quero determinar o trabalho da força, como que eu calculo mesmo? O trabalho da força F é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, isso implica o seguinte, ó, que o trabalho da força F vai ser igual a força, que eu sei que é 20 newtons, vezes o deslocamento, que é 40 metros, vezes o cosseno do ângulo θ. O θ vale 60 graus, então cosseno de 60 graus. Então, vai ficar assim. 20 vezes 40 dá 800. Então, o trabalho da força F vai ser igual a 800 vezes cosseno de 60 graus vale meio, ou seja, 0,5. Então, 800 vezes 0,5. Se eu fizer 800 vezes 0,5, vai dar 400. Então, o trabalho da força F é igual a 400 joules. Lembrando que a unidade do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é em joules. Lembrando que esse exercício ele é dissertativo, então o correto é a gente escrever a resposta no final. Então, como ficaria? Resposta: o trabalho realizado pela força F é 400 joules. Olha só o que diz o exercício número 2. Um objeto de 20 kg desloca-se numa trajetória plana, retilínea, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o corpo durante um deslocamento de 20 metros. Então, vamos reler novamente o enunciado para retirar os principais dados. Olha só. Um objeto de 20 kg. Então, peraí, a massa M então, é igual a 20 kg. Continuando. Desloca-se numa trajetória plana retilínea com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, outro dado importante. A aceleração, que eu chamo de A, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Continuando. Calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o corpo durante um deslocamento de 20 metros. Então, olha só. Ele quer saber o trabalho da força resultante, ou seja, da força F, que eu vou chamar de tal de F, que é a minha incógnita, e ele fala que o deslocamento é de 20 metros. Então, o deslocamento eu chamo de D, D igual a 20 metros. Lembrando que como a força está na mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo θ, então, é 0 graus. Olha lá, força na mesma direção e sentido do movimento. Então, se nós aplicarmos a segunda lei de Newton, olha só, pela segunda lei de Newton, temos... O que diz a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos determinar a força. A força é igual a massa, que é 20 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. 20 vezes 2 dá 40. Então, determino que a força é igual a 40 newtons. Agora sim, podemos calcular o trabalho da força F. Como que eu calculo o trabalho da força F? O trabalho da força F é igual produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o meu deslocamento. Então, fica com o trabalho da força F é igual a força que eu acabei de determinar, vale 40 newtons, vezes o deslocamento, que vale 20 metros, vezes o cosseno do ângulo θ, que é quanto? Cosseno de 0 graus. Então, fica assim, trabalho da força constante, 40 vezes 20 dá 800, vezes cosseno de 0 graus, que dá 1. Lembrando, ó, no ciclo trigonométrico, 0 graus, o cosseno tem valor de raio no ciclo trigonométrico 1. Então, 800 vezes 1 dá 800. Então, o trabalho da força F é igual a 800 joules. Lembrando que essa questão é uma questão, novamente, dissertativa. Então, o correto é nós colocarmos a resposta de maneira escrita no final. Então, como ficaria? Resposta: o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o corpo é 800 joules.
Olha só o que diz o exercício número 3. Esse exercício caiu no vestibular da Unesp. No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto letra A de quilogramas vezes metros vezes segundo elevado a menos 1, B quilogramas vezes metros vezes segundo elevado a menos 2, letra C quilogramas vezes metro elevado a menos 2 vezes segundo elevado a menos 2, letra D quilogramas vezes metro ao quadrado vezes segundo elevado a menos 2 e letra E quilogramas vezes metro elevado a menos 2 vezes segundo ao quadrado. Então, o que ele pede nesse exercício? A unidade da grandeza física trabalho, que ele fala que é em joules, ou então o joule pode ser representado por que produto. Então vamos lá, para a gente determinar a unidade do trabalho, nós temos que lembrar a equação do trabalho. O que diz a equação do trabalho? O trabalho de uma força F é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, olha só, a unidade então, do trabalho de uma força F vai ser igual a força é dada em newtons, deslocamento é dado em metros, certo? Só que tem o seguinte, força é newton, mas força, pela segunda lei de Newton, não é massa vezes aceleração? Sim. Então, a unidade da força é massa, que é quilograma, vezes aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Isso é a mesma coisa que Newton, não é? Então, no lugar de Newton, o que eu substituo lá no trabalho da força? É quilograma vezes metro, então dividido por segundo ao quadrado, vezes o metro, no caso aí que é do deslocamento do trabalho, né? Então, eu chego à conclusão que a unidade do meu trabalho da força constante vai ser igual a quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo elevado a menos 2. Por quê? O segundo ao quadrado estava dividindo, quando eu passo para o numerador, e o que acontece com o sinal da potência, ela fica oposta. Se era positivo, ela fica negativa, né? Então, por isso que fica a unidade do trabalho da força F que é igual a quilogramas vezes metro ao quadrado vezes segundo elevado a menos 2. E se eu ver nas alternativas, isso me dá a resposta de letra D. Olha só o que diz a questão de número 4. Caiu na PUC do Rio de Janeiro, ou seja, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, vamos ver, letra A, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Letra B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Letra C, 0, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Letra D, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Letra E, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Então vamos retornar lá no enunciado para entender melhor o que ele está me pedindo. Olha só. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente, direção vertical, um peso com sua mão. Se ele está levantando, a força que ele está exercendo sobre o peso é para cima, no sentido para cima, embora exista a força peso para baixo, né? Mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, então ele quer saber a respeito do trabalho. Vamos ver a letra A. Será que o trabalho é positivo? Vamos ver. Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção, perfeito, e sentido oposto ao do movimento do peso? Não, se você está erguendo aí no caso o peso, você está aplicando uma força para cima, que é no mesmo sentido, então isso aí está errado. Letra B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção, certinho, vertical, e sentido do movimento do peso, que eu estou erguendo o peso para cima. Cuidado, o peso aí é o objeto, né? Não é a força peso. Então a resposta correta é a letra B. E por que não é a letra C? Ele fala que o trabalho realizado é 0? Não, não pode ser 0, porque você executou um deslocamento, né? E aplicou uma força, então tem que existir um trabalho. Ele fala assim, uma vez que o movimento tem velocidade constante, quer dizer, nada a ver, falso. Letra D, o trabalho é negativo,
pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção, tudo bem. E sentido oposto do movimento peso, não, é no mesmo sentido que ele está erguendo, então falso. Letra E, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção, perfeito. E sentido do movimento do peso, não, mas se é no sentido tinha que ser positivo e não negativo. Então realmente a resposta é a letra B. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve aula também e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física e excelentes estudos para todos.